Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje irei falar sobre um tema bem recorrente nos grupos, no Facebook de projeção astral, que trata das técnicas projetivas. Irei fazer um comentário de maneira genérica e também comentar especificamente sobre a técnica que eu mais me adaptei, que para mim eu considero mais interessante. Após a vinheta. A projeção astral ocorre independente de técnicas, né? Eu sou a prova disso e no início das minhas experiências involuntárias, a projeção astral ocorria durante o sono, né? Então eu ia dormir e durante o sono eu me desprendia consciencialmente e me projetava ali no ambiente da minha casa. Sem mesmo conhecer sobre projeção astral e muito menos aplicar técnicas. Então a projeção astral, antes de tudo, é uma capacidade anímica natural a todo ser humano. Ocorre na grande maioria das vezes durante o sono, né? Que é o momento que a gente relaxa e ocorre esse desprendimento espiritual que pode ser consciente ou não, que pode ser lembrado ou não. Quando é consciente, quando é lembrado, nós dizemos que tivemos uma projeção astral. Vamos à definição de técnica, definição de dicionário mesmo. Então lá diz, técnica, conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. Então é interessante a palavra arte. Eu já vi títulos de texto, né, de artigos de projeção astral, assim, a arte das viagens astrais, né? Mas com relação à ciência, sabemos que a projeção astral é um fenômeno subjetivo. Então, nenhuma técnica é 100% efetiva para todo mundo. Não existe receitas de bolo, né? Que você seguindo, você vai automaticamente se projetar. Então, às vezes a palavra técnica também não corresponde à realidade da ideia, né? Da palavra que a gente tem, do conceito dela. Eu considero a técnica como uma espécie de maneira de você criar um hábito, um treinamento para se aperfeiçoar. Assim como existe técnicas de programação para o profissional em desenvolvimento de sistemas, né, para se aperfeiçoar ali nas rotinas dele. Existem técnicas de canto para o profissional ali que é o cantor, para poder reproduzir determinada música, atingir determinada eficiência, né? Então, basicamente, através de técnicas a gente treina o controle da nossa vontade, né? A gente começa a dominar o corpo físico através de relaxamentos. A gente começa a trabalhar a concentração para não perder a consciência durante o processo de projeção astral. Bom, naturalmente que você irá escolher um local que não será interrompido durante a prática da técnica. Não só local como horário. Pode ser que você queira praticá-la antes de dormir. Então vamos supor, se você vai dormir à meia-noite, você poderia ir então às 11 horas, né, às 11h30, e aí você vai ter um tempo aí para praticar a técnica na tranquilidade do seu quarto, num horário que ninguém irá interromper. Então uma técnica interessante é a prática do relaxamento. Você deita, normalmente de barriga para cima, né, de modo que facilite aí a ideia da projeção astral. A maioria das técnicas é dessa maneira. Por exemplo, até por condicionamento, né? Normalmente, quando a gente dorme e perde a lucidez, pelo menos no meu caso, é naquela posição lateral, uma posição que você esteja acostumado a apagar. Geralmente
naquela posição fetal, né? Quando eu deito de costas, isso já muda, já quebra esse condicionamento físico, né? Então, geralmente, quando eu me projeto até de maneira inconsciente, eu viro de barriga para cima e acordo dessa maneira. É até uma coisa meio que inconsciente, é muito interessante, involuntária. Então essa é uma posição interessante, com os braços ao longo do corpo, as pernas um pouquinho separadas e de maneira confortável, porque você não pode sentir desconforto físico, porque esse desconforto atrairia novamente sua atenção ao corpo físico. Então você tem que estar o mais confortável possível, de maneira a não chamar atenção ao corpo. De maneira geral, todas as técnicas levam o praticante a ter um relaxamento físico, porque apenas quando o corpo está relaxado que ocorre uma mudança das ondas cerebrais e o metabolismo diminui também, propiciando assim um natural desprendimento espiritual. Ou seja, nós, consciências, quando estamos focados no corpo físico, nós dizemos que estamos acordados. Quando o corpo está offline, né, para dizer aqui um termo da informática, nossa consciência procura ativar o próximo nível, o próximo corpo, que é o corpo espiritual, o corpo extrafísico. Né? Então a consciência sempre está focada em um veículo. Quando não é o veículo físico, é o extrafísico. Isso ocorre também na transição, né, no desencarne. Quando não há o veículo físico, a consciência atua no veículo extrafísico. Então, esse é o processo básico de toda a técnica. Relaxar o corpo físico, dormir, em termos, o corpo físico, adormecer o nosso soma, né, o nosso corpo biológico. Então, diferentemente da meditação, na meditação, geralmente você se concentra no corpo físico, né, no momento presente, mas também no corpo físico, sentidos objetivos. Então, na meditação, por exemplo, você se concentra na respiração, né, para manter o foco, a mente tranquilizada, focada. Isso que é meditação, não ficar devaneando, né? O estar presente no agora. E dessa maneira, é claro, você vai estar trazendo a sua consciência para o corpo físico. Então, a meditação não é a técnica utilizada nas projeções astrais, porque ela chama a atenção para o corpo. Uma técnica projetiva faz justamente o inverso. Ela tira a atenção do corpo, tenta esquecer naquele momento o corpo físico, para que você possa transcender a vivência física, para que você possa transcender os limites do corpo físico, dos sentidos físicos. Então esse é outro princípio das técnicas, que é afastar a sua atenção do corpo físico. Então nesse momento que você já está propício para o relaxamento, eu gosto de realizar algumas afirmações, utilizar um pouquinho da imaginação, porque o corpo físico responde aos nossos pensamentos, à nossa imaginação, né? Por exemplo, se você imaginar na sua frente, fechar os olhos, concentrar, imagina um limão bem suculento, cortado ao meio, e você imagina aquela imagem, então, e você vai lá e aperta ele, sugando o limão, dá uma mordida no limão. Então, provavelmente você até salivou aí, se concentrou, se houve uma concentração suficiente. Então, nós só de imaginarmos essa situação, o corpo já produziu, as glândulas salivares já produziu a saliva, você já teve aquela reação natural, né, instintiva do corpo. Então nosso corpo está bem ligado, estritamente relacionado com nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Então,
Para realizar o relaxamento, eu imagino a princípio que meus braços e minhas pernas estão como chumbo, ou se transformaram em chumbo, estão pesadas e não vão poder ser movidas. Minhas pálpebras também estão pesadas como chumbo. Então nisso eu já inicio o processo de relaxamento. E então eu percorro com a imaginação o meu corpo dos pés à cabeça, dando um comando mental para relaxar cada parte. Então eu relaxo totalmente os pés, posso contar até 10 durante o processo, depois as panturrilhas, as coxas, barriga, as costas, o peito, os braços, as mãos, a face, o músculo do rosto, né? Os olhos. Então eu vou percorrendo e relaxando, dando um comando mental para relaxar cada uma cada uma das partes citadas. Então nessa etapa você já atinge, dali alguns minutos fazendo esse processo, um relaxamento bem aprofundado. Nesse relaxamento as ondas cerebrais já estarão então em alfa, né? Você estará já propício para a prática projetiva, pelo menos fisicamente. Estando então fisicamente relaxado, eu passo para um nível emocional e posteriormente mental. Podemos considerar esses dois níveis como uma única etapa, né? Trata-se de acalmar os pensamentos, de começar a organizar-se no sentido de deixar no cantinho as preocupações, deixar no canto as preocupações da conta que vai ter que pagar, dos afazeres de amanhã, do trabalho, da correria do dia a dia. Então você sabe que não é o momento agora de solucionar esses tipos de problemas. Amanhã é um outro dia e você então vai focar nesses problemas, nessas atitudes, nessas necessidades. Então nessa etapa nós temos que acalmar o pensamento e, na verdade, na medida do possível, esquecer um pouco, por um tempo, o plano físico, mesmo porque o seu corpo físico não está na atividade, vamos dizer assim, né? Ele está temporariamente desligado nesse momento. Também, nesse momento, é hora de desligar temporariamente suas emoções, seus pensamentos relacionados à vivência física. Então, esse é um momento de muita paciência, onde você tem que ter uma concentração, uma força de vontade, de maneira a manter o corpo bem relaxado, mas a mente desperta, porém não focada em questões físicas. Você deixa a mente também como que um vazio, de modo que após alguns minutos você vai esquecer do corpo físico, você vai apenas ter a sua lucidez numa mente incorpórea, né? Você vai manter ali por um período sempre o foco da atenção, evitando que o onirismo venha a surgir em seus pensamentos. Então você vai manter esse momento de relaxamento e ao mesmo tempo, com uma força de vontade, manter-se alerta num nível mais mental, vamos dizer assim, mais emocional. Como um lago bem tranquilo, você continua, você pode inclusive pensar num lago e manter sua mente assim bem tranquila, bem harmônica, e aí você vai seguir mantendo dessa maneira. Provavelmente você começa a perceber algumas oscilações assim mentais, algumas imagens que vêm, que somem. Na realidade, aquela barreira que separa o nosso consciente do inconsciente vai estar mais maleável, né? Então algumas coisas do subconsciente podem surgir na superfície aí, e você vê passar rapidamente alguma imagem, e seguindo à frente, meio que automaticamente
você vai provavelmente entrar em estado vibracional ou você vai se projetar após adormecer o corpo físico. E se você conseguir manter a sua consciência, a sua lucidez, e este será o processo clássico de uma projeção astral, né? Então é uma das técnicas, é a técnica do relaxamento, é uma técnica bem eficaz e simples ao mesmo tempo. É um esforço contínuo, você vai sempre praticar a sua força de vontade. Muitas das vezes você vai cair no sono, você vai dormir, você não vai ter a lucidez, mas é a prática, é a repetição, é a força de vontade que nos faz lograr êxito não apenas nessa técnica, mas em todas as técnicas projetivas, metafísicas, espirituais. Então eu agradeço a paciência de todos e espero que esse vídeo tenha, de certa maneira, tenha auxiliado alguns a praticar o relaxamento consciente, né? Podemos até chamar assim relaxamento consciente, porque não é aquele que a gente cai no sono e fica e apaga, né, a lucidez. Obrigado a todos e até o próximo.